Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabi aqui do ateliê La Faromi e hoje eu vou ensinar para vocês essa riqueza, esse painel aqui de maternidade, a nossa bolsa maternidade que as mamães tanto amam, agora em forma de painel, de maneira executável, gente, muito fácil para confeccionar. Tem várias estampas lá na Daniela Araújo. Então, assim, fique comigo que você vai aprender técnicas maravilhosas. Você iniciante vai amar e você também que já está aqui, que já sabe fazer bolsa, também é ótimo para produção rápida, que as nossas clientes com certeza vai amar esse quesito. Então, não deixe de assistir a aula por completo, o passo a passo dessa peça incrível. Então, bora lá. Mas é o dia que eu consegui tirar para poder dar essa aula para você, te mostrar todas as opções que tem dessa peça. Pessoal, então vamos lá começar a nossa aula da bolsa maternidade. Essa bolsa maternidade ela é muito tranquila para fazer todas as partes para você só recortar e começar a costura. Encontra esse painel lá no site. Eu vou deixar abaixo no card as informações com a parte dos espelhos, né? Vai vir a parte de trás. Olha só que lindo que ficou esse material. Você não vai precisar bordar, a não ser que você queira, né? Bordar o nome da criança aqui abaixo. Você pode fazer isso. Caso não, a gente faz essa bolsa e deixa ela para você colocar um chaveiro, que super vai ficar a parte do corpo, então a parte da frente ou a parte das costas. Lembrando uma coisa bem legal que também tem no painel. No painel, aqui, nos painéis vem já o que é cada parte, tá? Então aqui, ó, canal do zíper da bolsa. Então é bom que você recorta, mas deixa aqui a informação, principalmente canal de zíper, o fundo do zíper, deixa com essa informação que fica melhor também para vocês se localizarem. Então, fez a parte do recorte, o que eu faço aqui no ateliê? Eu passo TNT 150 em todas as partes. No bolso lateral eu não coloco TNT. As demais partes eu passo TNT em tudo. Isso é pessoal, tá? Eu gosto de fazer isso em todas as partes. Se você não tem esse costume, só pular essa etapa. TNT, então recorte, passei o TNT. Aqui eu uso espuma de 1 centímetro de espessura. Fabi, eu não gosto de usar espuma, uso EVA. E aqui tem um porém, se você tem o transporte duplo, é só você cortar a estrutura do tamanho. Cortou a estrutura do tamanho, seja espuma ou EVA, só cortar do tamanho. Se é na reta simples, corta 1 centímetro menor, porque agrega menos camada aqui e fica melhor para você aplicar vivo e fazer fechamento. Então, vai cortar uma vez no recorte, uma vez na estrutura. Mas se você não usa o nylon, você pode usar o bagum, não tem problema. A Dani tem esses materiais também lá para você comprar junto. A parte interna vocês confeccionam da forma que vocês acharem melhor, tá? Eu vou usar o nylon e a parte das costas para dar uma estrutura. Se você for fazer o interno igual eu vou fazer, que é estampado. Se você for fazer ele todo em branco, você só pode cortar uma vez para fazer a parte do seu bolso frontal, tá bom? Frontal não, interno. Aqui eu coloquei uma medida de 23 pelo tamanho do recorte, tá bom? É só isso. Para a parte do corpo. A parte de zíper, que é a parte do nosso canal de zíper, a mesma coisa. Vem em 2 partes, né? Ela vem junto assim, você vai cortar no meio. Então, o canal do zíper aqui, 2 partes, TNT, cortei aqui o forro também, um pouco maior do que o tamanho do meu canal. Eu vou fazer também um detalhe no zíper, então eu peguei aqui uma tira de 3 pela largura pelo comprimento do material de cincação de zíper normal, certo? Fole da bolsa, tá? Então, fole da bolsa. A gente também passa o TNT e corta o EVA.
O EVA você pode cortar 2 centímetros menor do que o tamanho principal, tá bom? Ele já fica uma distância bem legal, onde você vai fechar a bolsa e aplicar a lateral. O forro tem que ser aqui no comprimento, no tamanho exato. Aí você deixa um pouquinho da sobra aqui na largura, tá bom? Então, para fazer o fole, é esse material que a gente vai precisar. Aqui, bolsos laterais, vai vir 2 partes também, e a gente vai cortar uma vez no material, uma vez no forro, o elástico, para passar o elástico, a gente vai cortar então 2 barrinhas, que ela vai ter o comprimento desse daqui, que se eu não me engano, ele tem 25. Então, essa largura aqui tem 25, então a barrinha vai ter 25 por 9 na altura. Vai cortar 2 vezes na cor de preferência. E tem aqui a barrinha 2, 11 por 10 de altura, tá? 2 vezes também. Esse daqui vai ser pro bolso lateral. Você também vai precisar das alças, né? Aqui eu vou usar a alça chique, que é a alça de poliéster. Gente, desculpa um pouco o barulho. Aqui eu tô usando a largura de 40 milímetros. E você também vai precisar de 2 pecinhas menores na lateral da bolsa com a meia argola. Que ele tem o quê? 7 centímetros aqui. E esse detalhe aqui, na hora da confecção, eu explico pra vocês, que é algo opcional, tá bom? Então, esses aqui são os materiais, né? Vai precisar de vivo, nesse caso, a frente e costa vai ser 2 tiras de vivo de 3, tá? Pelo comprimento do material. Gente, antes de ir para a máquina, então a gente vai começar a confecção pelo corpo. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Se você for usar EVA ou a espuma, então a gente primeiro vai fazer a parte de colagem. Então, eu vou pegar minha cola aqui e vou passar a minha cola. Você pode passar assim em movimentos circulares, né? Melhor para espalhar. Então, a gente vai fazer esse processo tanto no material e também na espuma. Essa espuma, ela não cola. Quando é aquela branca mais fininha, ela até adere só de você passar somente a cola aqui e já colar ela aqui em cima, ela adere. Essa daqui que tem esse material atrás, ela não cola. Então, você vem também e passa cola na espuma, tá bom? A espuma não dá para passar em movimento circular, então a gente passa dessa forma. É bem tranquilo. E a gente passou, a gente vai aguardar um pouco a secagem e a gente já cola, tá bom? Uma sobre a outra. Fabi, por que você usa espuma? Gente, é uma questão mesmo de gosto. Mas se você usar o EVA, é tranquilo também. Mas aqui nessa daqui eu vou usar espuma. E também uma questão do frete acaba ajudando bastante, que não fica uma bolsa pesada. Então aqui, gente, já deu uma boa secada. Então, você vai vir e vai sempre de dentro para fora, para tirar bolha de ar. Principalmente quando você faz no EVA, tira a bolha de ar, para depois não ficar as bolhas aparecendo. Você vai fazer esse processo nas costas também, tá bom? Meninas, então ficou assim. Eu já colei aqui o meu estruturador nas 2 partes, tá? E aqui só coloquei aqui a etiqueta, tá bom? Coloquem a etiqueta e agora a gente vai pra máquina, tá bom? Costura super simples, a gente só vai passar uma costura aqui para prender o forro e a gente vai confeccionar o bolsinho interno e passar o vivo na primeira parte. E a gente já tá aí com meio caminho andado da nossa bolsa. Então aqui, gente, é costura simples, tá? Então a gente só vai unir
o forro com o material principal já estruturado, tá bom? Então não tem segredo. A gente só vai passar uma costurinha em toda a volta, tá? Ah, uma coisa importante, vamos marcar os meios, tá bom? Os meios que a gente vai precisar deles depois. Então, marca o meio. Em cima e embaixo. A gente vai fazer isso aqui também, tá bom? Mas só para vocês lembrarem de marcar os meios. Então, ponto 5, tá bom? E passar a costura. Então, passado aqui a costurinha de segurança, tá? Então, já tá aplicado nas duas partes o forro. E agora a gente vai confeccionar o bolsinho da parte aqui do interno das costas, tá bom? Então, a gente vai pegar lá a parte do bolso, né? Que a gente já passou as medidas. E o que que a gente vai fazer aqui? Gente, costura também reta, simples. Passar uma costurinha a toda a volta primeiro e depois a gente coloca o acabamento. Esse acabamento daqui de cima, vocês podem fazer do material bagum ou do nylon, igual eu tô fazendo aqui, ou você também pode pegar o sintético e também fazer. Aí vai dar preferência. Então, o que que eu vou fazer aqui primeiramente? Só passar uma costurinha em toda a volta na beirinha, tá bom? Então, aqui, eu já passei a costurinha, tá vendo? Em toda a volta. E agora a gente vai pegar aqui a nossa tira. Essa aqui tem 5, tá? Porque eu vou fazer o acabamento de material nylon. Então, eu vou dobrar assim no meio e vou aplicar ele na peça no avesso, tá? Então, a gente vai virar o avesso a peça. A gente vai encaixar aqui, ó, no avesso, rente, e vai passar uma costurinha aqui do pé da máquina, tá bom? A gente só vai vir aqui e fazer a costura até o final. Como a gente fosse aplicar um debrum. Fez a costura, tira o excesso e o que? A gente agora vai jogar essa parte aqui para a parte da frente. Então, a gente vai vir aqui e vai virar aqui em cima, ó, tampando essa costura, tá vendo? E passar também aqui uma costura de fora a fora, tá bom? Só isso. Ó, então aqui eu já fiz a costurinha, tá vendo? Eu acho que dessa forma, essa parte aqui, ela fica mais estruturada, não fica mole, sabe? No decorrer que a mãe vai usando. Então aqui, ó, só passei uma costurinha e agora a gente vai vir e vai pegar a parte do corpo, das costas para aplicar. Aí aqui, essa distância aqui, eu vou deixar de mais ou menos uns 4 dedos desse lado e do outro lado. E vou aplicar aqui a costura também de segurança para prender esse bolso na parte das costas. Eu acabo aplicando assim, dessa forma, tá? Eu acerto aqui a altura pro lado de dentro e costuro pela parte de fora. Essa forma eu considero que é uma forma mais prática, né, de fazer. Mas é uma questão de gosto. A mesma coisa da altura desse bolso. Você pode colocar na altura que você já tenha costume aí no seu ateliê.
Então, é só uma costurinha aqui de segurança, a volta toda. Fez a costura, o bolso vai estar aplicado, a gente só vai refilar, tá bom? E a gente vai aplicar o vivo nas duas partes. Então, aqui, quando eu aplico o vivo, eu pego o meu calcador, né? A minha é uma transporte dupla e eu troco só a parte de fora do meu calcador, tá? Eu não troco o conjunto inteiro, só troco a parte de fora. Então, encapamento de vivo, gente. Então, você vai pegar um vivo. Aqui eu uso vivo de plástico, eu não uso espaguete. Então, eu pego uma tira de 3 aqui pela largura do material e a gente vai encapar. Então, a gente sempre vai abraçar aqui o material no vivo. E o que não pode fazer é deixar esse encapamento aqui com ele frouxo. Tem que estar bem justinho, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Eu uso o tamanho do ponto 5 ou 6, mas aí também não interfere. E só passar, encapar o vivo, né? Ele de fora a fora. Então, é importante que ele fique bem justinho. Se ficar algum excesso, é só refilar aqui, né? Aqui você corta uma tirinha, né? De 3 centímetros ou 4. Você vai posicionar ele aqui no meio daquela marcação que a gente fez. A gente vai fazer a aplicação do nosso vivo. E é prática, tá? Então, no começo pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, mas depois você começa a aplicar vivo em peças ainda menores. Então, a gente deu o retrocesso e a gente vai começar a aplicação. Lembrando sempre de deixar rente o nosso recorte, tá? Bem muito para fora. Tenta seguir o máximo aqui, bom? Principalmente na curva. Então, aqui na curva, vem devagarzinho. Ah, Fabi, eu tenho dificuldade. Vem aqui, levanta o calcador, pega a ponta da tesoura, dá uns piquezinhos aqui, ó. E você assenta ele aqui, ó. Vem, ele é mais fácil de você encaixar. Sentiu dificuldade? Normalmente, para aqui um pouquinho antes. Começou a querer fazer a curva, vem, dá uns piquezinhos aqui, ó. Bem tranquilo. Isso não vai fragilizar a bolsa, não vai acontecer nada, gente. É só para você ter paz tranquilamente, sem nenhum tipo de dificuldade. Aí o passante de acordo com o tamanho, mas você pode usar de 1,5 para aplicar aqui. Então, terminou a curva, a nossa meia argola pro chaveiro, tá vendo? Muito para baixo. Traz essa marcação para cima, enquanto aplicar o fole. E a gente segue costurando. Nessa daqui, eu vou colocar 2 meia argola, porque tem mãe que gosta de laço chaveiro, tem mãe que gosta só do chaveiro, mas como essa vai ficar pronta a entrega, eu vou deixar 2 meia argola, que aí a mãe pode decidir, né, pra fazer ou não. Então, a gente vai seguir aqui, fazendo o nosso contorno bem bonitinho e aplicando o nosso vivo até o final. Então, pode fazer o pique, se você já tem uma experiência, não precisa fazer o pique, mas se quer facilitar também a vida, coloca o pique. Aí quando chegar mais ou menos aqui no finalzinho, a gente já corta rente para encaixar. Então aqui encaixa e a gente faz a costura. Chegando próximo, a gente abaixa a lapelinha aqui e passa a costura direto, tá bom? Então, vai repetir o processo na outra parte, da mesma forma na parte das costas, tá bom? E eu já venho pra gente colocar a alça. Então, aqui a gente já tá com as nossas peças com passado vivo. E agora a gente vai fazer... Tem 2 opções para você fazer a sua alça aqui de mão. Você pode simplesmente deixar ela e aplicar ela assim no modelo mais simples, ou vocês podem fazer dessa forma aqui que eu vou ensinar, que a gente coloca a pega, né, aqui, e fica um acabamento bem bonito. A sua alça, né, medindo 45,
vai dobrar no meio, vai pegar aqui uma canetinha que apaga e a gente vai riscar o meio. A gente vai precisar de uma pecinha aqui, onde ela tem aqui nessa largura, vai sobrar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Ela tem 1,5 por 12. E a gente vai marcar o quê? Do meio pra fora, a gente vai marcar 6. Então, passa aqui um risco de fora a fora. E daqui pra cá, 6 também. A gente vinha aplicando esse detalhe aqui pra ele ficar dessa forma. E a gente aplica na peça. Vou trocar a cor da minha linha, né? Que é marrom. O detalhe. Então, passar uma costurinha dessa marcação até essa daqui. Eu acho que fica mais bonito pra detalhe. Os acabamentos. Então, vem, passa a costurinha. Se precisar limpar, limpa a peça aqui. A gente deixa aqui, centraliza, né? Nessa largura aqui e faz a costurinha na volta toda. E faz na volta toda. Nas curvinhas menores, o acabamento tem que ter calma, senão não fica bom. Lembrando que tudo, esses detalhes que você coloca na peça, ela agrega ainda mais valor, tá? Então, tudo vai depender do que você quer levar aí para suas mamães. E agora a gente vai colocar ele no nosso corpo, que vai ficar como aqui. Da nossa marcação do meio, vai medir 3 dedos para cá e 3 dedos para cá. É o suficiente, tá? Independente do tamanho do teu dedo. Então, a gente vai fazer essas duas marcaçãozinhas aqui. A gente risca. E a gente vai aplicar a nossa alça. A parte que ficou aberta, essa parte fechada. E essa parte que fica aberta. Essa parte aqui, ó, essa aqui vai ficar pra cima na hora da aplicação, tá? Então, a gente vai aplicar de qual forma? A gente aplica o quê? Da marcação que a gente fez pra fora. Então, a gente vai posicionar aqui a nossa alça e eu esqueci. O calcador, gente, pra aplicar ao vivo, eu sempre só troco o lado de fora, tá? Eu não troco as duas peças. Essa é uma da maneira mais facilitada para você fazer fechamento, aplicação de vivo, sem estresse. Então, aqui a gente vai posicionar aqui, aí aumenta o ponto para 5 e a gente faz a costura. A mesma coisa, chegou na outra marcação, depois do meio, a gente posiciona para fora. Coloca aqui para fora, pode ficar um pouquinho para dentro, não tem problema. E tá feita a aplicação, tá? Então, a aplicação, ela fica assim, tá vendo? Então, eu vou fazer a mesma coisa na parte da frente e a gente vai começar agora a montar a parte do fole. Então, aqui, a gente agora vai fazer a parte do zíper. E como eu vou colocar o acabamento aqui, a gente vai fazer o quê? A gente não coloca nada de forro embaixo. É só material principal e o acabamento. Então, a gente vai colocar a tira aqui, ó, rente ao material. E a gente vai passar aqui um pé de máquina até o final, desvirar e rebater. A gente vai fazer isso nas duas peças, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, fazer a costura. Costurinha aqui. Eu uso ponto tamanho 4, tá bom? Para todos os meus acabamentos. Então, a gente vira. Lembrando de deixar sempre justo esses acabamentos, tá? Não deixa folgado. Não fica feio depois na peça.
uma parte do nosso canal e a gente vai colocar aqui, ó, virado para cima, o direito, direito virado para cima. E aqui quando você vê no zíper, ele tem aqui um espacinho, tá vendo? Então a gente coloca a linha nele. Então aqui, ó, na máquina, ele vai ficar assim, direito para cima, direito para cima. Tá vendo, ó, que tem no zíper aqui uma folguinha, que é onde vai passar o carrinho do zíper até o final. Eu vou fazer aqui, já mostro para vocês como ficou. Então, aí ficou desse jeito o primeiro lado. E agora, Fabi, como que eu coloco o outro lado? A mesma coisa. O direito para cima. Você vai agora colocar, sobrepor aqui, ó. Um com o outro. Aí você vai alinhar aqui e alinhar aqui. Tá? E vai passar a costurinha de segurança até o fim. A costurinha na beirinha. E agora a mesma coisa, a gente vai pegar a outra parte do nosso canal do zíper e a gente vai fazer o que aqui, ó? A gente de novo vai alinhar, aí tem que alinhar aqui também, tá bom? Aí a gente vai alinhar aqui no limite do nosso zíper e repetir a mesma coisa que esse daqui. Passar a costurinha aqui, colocar o cursor e a gente já colocar aqui a nossa meia argola e vamos para os bolsos. Coloquei o meu cursor, eu coloco 2, então já tá colocado. Agora a gente vai pegar aquelas duas pecinhas que eu passei no início. A minha ferragem é de 4 centímetros, a minha meia argola, então a alça também aqui, né, o passante vai ser de 4 centímetros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui no meio, né, vai puxar um pouquinho para baixo. Eu não gosto de deixar essa ponta aqui muito grande. Eu gosto de deixar ela no tamanho assim, razoável. Então, eu coloco o meio, eu vou passar uma costura aqui, vou prender desse lado e vou repetir o processo do outro lado, tá, gente? Não tem segredo, a peça é muito tranquila de fazer. Um recorte que você faz aí tranquilamente, mesmo você sendo iniciante, você vai conseguir desenvolver muito bem essa bolsa maternidade, né? E para quem já sabe, é ainda mais rápido. Então, meia argolas colocadas, né? Cursor, acabamento. Agora a gente vai fazer o fole, a gente vai começar fazendo os bolsos laterais e depois é só fechar e montar a nossa peça. Uma coisa importante aqui para ressaltar, quando a gente faz esse tipo de acabamento aqui, ele acaba ficando maior do que o fole que já vem na medida do recorte, tá? Então, não se assuste, ele vai ficar aqui, ó, maior, mas aí a gente só mede aqui, vê quanto que tem e vem aqui e refila. Só isso, tá bom? Só para vocês não assustarem. Se vocês fazerem a colocação de zíper tradicional, que é só sobrepor, costurar e rebater, vai encaixar aqui certinho, tá? Então, a gente vai agora montar o nosso bolso. Então, a gente vai montar o nosso bolso, que é bem tranquilinho de fazer. Eu vou montar um já para vocês verem como que vai. E eu já ensino na sequência. Então, bora lá. Então, agora a gente vai montar o nosso bolso lateral com elástico. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele fica assim, um bolsinho com elástico, né? A gente chama ele de bolso 3D porque ele dá uma expandida aqui, ó. Então, é esse bolsinho aqui que a gente vai montar agora. Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar essa parte aqui, que é a parte do bolso lateral. Então, para não errar de como coloca com estampa, a gente coloca assim, ó, o forro virado para cima e a gente pega aqui e vira para baixo, ó. Aí a gente consegue ver certinho que a gente colocou a estampa pro lado certo. A linha aqui, ó, e vai passar uma costura de um pé de máquina, tá bom? De fora a fora.
retrocesso. Aí aqui, ó, a gente vai jogar para trás. Aí quando você jogar para trás, não deixa assim, ó, mostrando o forro. Joga um pouquinho, ó, tá vendo? Pouquinha coisa. Para na hora que você passar aqui o pesponto, não ficar o forro para fora, tá bom? Só tomem esse cuidado que já fica um acabamento perfeito. Aqui, a linha e faz um pesponto. Ponto e fora. A gente vai pegar a barrinha 1 e a barrinha 2. A barrinha 1, que é a barra maior, a gente só vai dobrar no meio, passar uma costura de fora a fora, virar e marcar o meio daqui. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Na barrinha menor, o que a gente vai fazer? No comprimento aqui, que é o comprimento de 12, no comprimento aqui de 12, a gente vai virar aqui e vai passar uma costurinha desse lado e desse lado. Esse tamanho final aqui, que é esse daqui, ó, esse tamanho final aqui, ele fica com 9, tá bom? Só pra você. A costurinha dos dois lados, deixei essa medida aqui com 9, aí eu vou pegar a minha barrinha 1 e eu vou medir, colocar aqui, ó, meio com meio e vou aplicar esse lado, virar e aplicar o outro. Virou e aplicou o outro lado. Costura. Ó, fica assim. Aí a gente vai pegar o quê? Vai pegar agora a nossa base, que a gente pra baixo, e o lado que tava aberto que a gente costurou pra cima. A gente vai alinhar aqui, ó, nesse retângulo, nessa altura, e a gente vai passar aqui uma costura com um pé de máquina. Ó, fez a costura de fora a fora, a gente vai virar assim, ó, ele pra cima, tá vendo, ó? Deixar o forro jogado pra cima e vai virar essa pecinha aqui, ó, em cima, do jeito que tá aqui, ó. E a gente vai fazer o quê? Uma costura. Ó, um pesponto aqui em cima, bem bonito. O que sobrar aqui, ó, a gente refila. A gente só corta aqui numa altura que vai esconder a costura. Então, aqui vocês vão só fazer o refilamento e tá pronta essa parte de trás. Então, você vai pegar o quê? Vai pegar e vai passar a costurinha nas laterais e refilar. E o nosso bolso, nosso bolso vai estar quase pronto. Então, agora a gente vai fazer a parte da sanfona do bolso para ele ficar no 3D. Então, a gente respeita ali o tamanho, né, do desenho e a gente vai fazer a aplicação do bolso. Aqui eu não faço aquela costura na lateral da sanfona, tá bom? Mas quem quiser colocar, não tem problema. Antes de aplicar o bolso, a gente vai marcar do topo para baixo 1,5 dos dois lados do nosso fole, para a gente posicionar ali a lateral do nosso bolso 3D, e a gente vai passar a costura em ambos os lados, tá? Para ele ficar bem presinho. Então, posicionou, a gente faz uma costura reta de fora a fora nos dois lados. A gente ajusta ali a parte da sanfona, né? Para ele ficar bem certinho. A gente assenta
deixa o mesmo tanto que ficar de um lado, precisa ficar na outra lateral, isso evita do bolso ficar torto. E a gente agora vai passar a costura de pesponto de fora a fora do nosso bolso. A gente agora vai fazer a aplicação do elástico. A gente vai passar o elástico dentro dessa pecinha marrom que a gente fez, que é a menor, barrinha 1. A gente assenta e o quê? Aqui eu não costumo colocar o elástico rente ao material. Eu viro ele e passo uma costura, né, para segurar, porque dessa forma ele fica mais seguro de quando você só deixa ali alinhado só na pontinha. Eu faço isso dos dois lados. Aí não tem um tamanho ideal. Vai ser um tamanho que você julgar ali necessário. Então, você assenta o bolso, você vê ali, coloca a mão, vê como é que fica, se fica um espaço legal. Após isso, é só ajustar e costurar. A gente pega o nosso zíper, o nosso forro, e a gente sobrepõe assim, direito com direito, tá vendo? Direito com direito. E a gente vai passar só uma costurinha de segurança aqui e aqui nessa outra ponta, tá bom? Bem tranquilo. Gente, essa peça é muito tranquila de fazer. Recorte facilita muito. Então, aqui, virou. Aqui. Fabi, você não refila essa parte aqui? Gente, eu não refilo. Eu deixo aqui, porque é uma segurança para não escapar. O que você faz aqui, ó? Vamos lá. Passa aqui uma costurinha de segurança. Como ele tem o bolso aqui, é só levantar, ó, para ele assentar. Você tem espaço ali. E você vem e costura até o final. Faz isso aqui. Aí agora você vem de novo com o bolsinho, ó. Com essa parte aqui, ó, em pé, ele tá em pé. Então você tira aquela parte aqui do bolso, para você ter espaço embaixo do seu calcador. E aí você passa a sua costura de pé de máquina. Faz isso até o final, tá? Assim, certo? Eu não rebato aqui, tá, gente? Eu não faço isso. Se você gostar de rebater, rebata. Eu não rebato. Agora a gente vai lá pro outro lado. Puxa aqui, ó, o forro pra lá. E novamente a gente vai centralizar e fazer a costurinha. Aqui eu já vou passar direto, porque eu já ensinei vocês como é que faz. Aqui, lembrando, se for rebater, vira aqui com o forro jogado ainda pra lá e passa a costura. Eu não rebato. E agora a gente desvira aqui, tá vendo? Desvira, acerta. E agora a gente vai fazer o que, gente? É só a gente passar a costura para prender o forro. Então, vai prender o forro desse lado e do outro lado, refilar, e eu volto para a gente colocar o viés de acabamento e a gente já vai fazer o fechamento. Marcar os meios do nosso fole, que é super importante. Então, o que a gente faz aqui, ó? A gente alinha aqui, ó. A gente alinha e marca os meios. A gente vai fazer isso nos 4 cantos do nosso fole, dos dois lados. Muito tranquilo de fazer essa peça. Eu tô fazendo agora, só por saber as margens de costura. Então, não é algo que é impossível de realizar. Se for nylon, nylon, se for bagum, bagum. 4 centímetros pelo comprimento, tá? Então, a gente vai colocar direito com direito. Aqui, a gente vai vir no meio. O nosso meio tá aqui.
tá vendo? E a gente vai colocar aqui direito com direito e a gente só vai aplicar a toda volta, tá? É processo bem simples, é só na beirinha, bem na beirinha aqui. E a gente vai aplicar a toda volta, a gente vai fazer isso desse lado e do outro, tá bom? Pessoal, então chegamos na reta final. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lado, né, do corpo. Aqui é independente, porque como não tem bolso frontal, então é independente o lado, né? Então a gente vai pegar aqui o nosso fole, então aqui, né, a gente já colocou o nosso viés, a gente desvira. Vai desvirar aqui. Bonitinho. E a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai prender os meios, depois a gente distribui na peça o restante, tá? Então a gente coloca aqui, a gente prende o meio de baixo, o meio de cima, meio de baixo com o meio de cima, aqui. Se você querer ir lá e prender na máquina, pode prender, mas não tem necessidade, tá? Então, aqui acho outro meio. Então, aqui acerta. E a gente coloca, prende aqui. Aqui também. Gente, tô sem clips. As crianças pegam meus clips para brincar, eu tô sem clips. E depois, gente, o que a gente vai fazer? A gente só vai pegar aqui e a gente vai distribuir aqui dentro do restante, né, da peça. Aqui eu já fiz a distribuição no meu fole. E eu fecho as peças, gente, eu fecho elas assim, tá? Com o lado do corpo pra frente da máquina, tá? Eu não fecho dessa forma aqui, ó. Eu fecho ela em pé. E começo também pelo lado de cima da peça. E não pelo lado de baixo. Por quê, Fabi? Porque na minha vida de costureira de bolsa, esse foi o jeito que eu aprendi e que é mais fácil para mim. Então, tudo é desse jeito. Então, aqui, a gente vai usar o ponto 5. Deixa eu abaixar vocês aqui. Aqui a gente vai usar o ponto 5 para fechar, tá bom? Eu vou aqui na fé com a 18. Então, não tem segredo. A gente vai aqui alinhando na fé. Mas é bem tranquilo, gente. Brincadeiras à parte, é bem tranquilo. Então, só ir devagarzinho. Essas peças eu gosto de fechar ela com alicate, mas não faço ideia onde está meu alicate de bico. Que eu gosto de segurar essas partes aqui para evitar ficar com a mão. Aumenta aqui o ponto para 6, tá bom? O que a gente não pode fazer é sofrer. Então, coloca o ponto em 6. Então, é só ir acertando aqui com o dedo, cuidado, tá bom? Então, aqui é só ir passando devagarzinho. Uma tesoura boa, com fio bom, tá? Se ela tiver cega, não dá pra fazer, puxar aqui, né? Pegar uma partezinha aqui e refilar, tá bom? Tem que estar boa a tesoura, tá vendo? Ó, pra deslizar.
Então a gente vai fazer isso na volta toda e a gente vai desvirar a peça e ela já vai estar pronta. Então a gente pega, a gente vai desvirar a peça. Ela amassa um pouquinho, gente, mas não tem problema, tá bom? Então vai empurrando as quinas, empurra as quinas, tá bom? Para poder ir desvirando. Já desvirou, a gente já desvirou a peça, tá bom? Ó, então assim que ela ficou, gente, a gente desvira, aí lembra de acertar os cantos dos vivos, jogar os vivos para fora, arredonda bem a sua peça, tá bom? Porque ela só não desvirou, só não acertou os cantinhos, tá bom? Então faz esse carinho nessa peça, acerta todos os vivos, joga os vivos todos para fora, que você vai ter uma peça maravilhosa. Gente, então aqui o que eu só fiz? Eu só coloquei a parte de trás, né, que é igualzinha como colocou a parte da frente, e desvirei a nossa peça. Então assim, sem segredo, ficou uma peça bem bonita, é uma peça grande, né? Então ela ficou uma peça um tamanho bem legal, né? Então aqui os bolsos aqui super lindo com essa temática, né? O nosso canal, né, de zíper aqui colocado, as nossas alças aqui com a pega. Então ficou assim uma peça bem bonita. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa o barulho, porque aqui de domingo é bem complicado, mas é o dia que eu consegui tirar para poder dar essa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqui eu coloquei o exemplo de um chaveiro, mas aqui pode ser o laço, tá bom? Aí a personalização é de acordo aí com que a sua cliente gostar. Eu super amei. Então, para adquirir esses painéis aí, é só entrar em contato com a Sintético Daniela Araújo, que ela consegue aí te mostrar todas as opções que tem dessa peça. Então, até a próxima. Um beijo.